Ei pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma LZ Live. Agora são 8 horas, hoje é dia 6 de maio e a gente vai receber um convidado muito importante, estou muito feliz em recebê-lo, um amigo, Dr. Flávio Guerra. Só o currículo dele eu vou ficar aqui 20 minutos falando, sabe? Já brinquei com ele que só a descrição das várias coisas que ele faz já me cansou, sabe? Mas enfim, ele é uma referência hoje no mercado de loteamentos, vai falar muito pra gente sobre o mercado imobiliário, como que ele acredita que esse mercado vai se movimentar, como que está acontecendo hoje e como que vai ser no futuro também. Obrigado aí pela participação das pessoas que já estão entrando, a Glória Utz, Lala Freire, obrigado pela participação. E é isso aí, Dr. Flávio já entrou e já vou chamá-lo para conversar comigo. Fala, Flavinho! Boa noite, Luigi. Beleza, meu amigo? Bom Boa demais. noite a todos aí que estão nos acompanhando. Muito bem, olha, que bom. O Urbamina já deu boa noite aqui. Castro, o Christian. Rodolfo, todo mundo aí Grande na área. Christian, excelente convidado. Obrigado, gente, pela participação. Bom, para quem é a primeira vez que participa, a nossa live é interativa. Enviem comentários e perguntas para o Flávio. Eu tenho certeza que ele vai ficar super à disposição para responder. Se eu conhecendo o Flávio como eu conheço, inclusive se ele não conseguiu responder todas aqui na live, depois a gente manda para ele e ele responde também, não tem problema nenhum. Com o maior prazer, Luigi. Muito bem. Com o maior prazer. Você pode fazer suas perguntas aqui no campo de comentários, ou ao lado do campo de comentários tem um ponto de interrogação que você também pode fazer a pergunta. As pessoas também sempre mandam mensagens para saber se podem ver as lives depois. Sempre que a gente termina a live, a gente compartilha ela aqui no Instagram da LZ. Depois de 2, 3 dias a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ. É só você procurar no YouTube por LZMKT em Negócios. Também manda o link para o Flávio. Quem quiser que ele envie vai ser um prazer. Bom, fiquei brincando com você Vamos hoje lá. o seguinte, né? O seu currículo demora 20 minutos para a gente falar, né? Então, assim, como que você dá conta de fazer isso tudo, né? Então, hoje, gente, o Flávio, ele é presidente da Elo Minas Gerais, Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, é CEO da Construir Loteamentos, é conselheiro da Urba Minas Gestão de Loteamentos, é diretor do Sinduscon na área de loteamentos, é diretor do Secov, o que mais? Cara, tem que arrumar tempo para tudo isso. A gente faz com muito amor, com muito carinho, em prol do setor, né? A gente tem quase 15 anos já trabalhando com loteamentos. São vários desafios e a gente acredita que a união faz a força. Eu acredito muito nas entidades, acredito muito nessas parcerias que a gente constrói, né? A construir uma empresa também já com mais de 10 anos de atuação. A Urba Minas tem quase 5 anos de atuação. A Elo, é interessante, né? Você falou presidente da Elo. A Elo nasceu de um desejo meu e de vários pares de organizar o setor. A gente tem que tratar o setor de loteamentos como um setor maduro, assim como ele é, né? Ele é o nascedor do mercado imobiliário. Não existe mercado imobiliário sem loteamentos. O mercado imobiliário nasce com o loteamento. Ele é a mola propulsora do mercado imobiliário da construção civil. Não existe um prédio ser construído, não existe uma casa ser construída, um galpão ser construído, a não ser num bairro, né? Claro. Aí tem também os condomínios, etc. E de antemão, eu gostaria de agradecer, viu, Luiz, primeiramente essa oportunidade. Luiz, para quem não sabe, é meu amigo, meu sócio, meu conterrâneo, meu cliente, meu fornecedor. Tem várias nuances, né, Flavinho? Várias nuances. A LZ é uma grande parceira nossa. Eu cumprimento a LZ também aí na figura da Verônica e todo o time que sempre deu muita força e apoio para a gente, né? Mas voltando aqui, eu fiz uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral em gestão de negócios imobiliários e o Caio Portugal, presidente da Elo, me deu aula. E eu fiquei assim maravilhado com toda a estratégia em volta, né, que envolve a Elo,
uma associação de quase 40 anos. E falei, a gente tem que trazer para Minas Gerais isso. Claro. Falei, Caio, não está no momento ainda, mas daqui a pouco nós vamos tentar trazer. E conseguimos, e fundando a ela em dezembro de 2018, foi, né, com muita luta, envolvendo o Sinduscon e o Secob, grandes parceiros nossos também, da qual eu sou diretor de ambas as entidades na parte de loteamentos. E eu acho que foi uma conquista para Minas, sabe? Que bacana. Gente, agradecer a participação aqui do Marcelo, da Graziane, do Daniel, o Christian lá, muito aprendizado nessa live, parabéns, obrigado, Christian. Obrigado, gente. Isa Castro Luz, boa noite, Gabriel Figueiredo. Turma de Campinas, de Conceição do Mato Dentro acompanhando, Thiago dos interiores Stronger, aí. Rubem Amigo, Ferrez, parceiraço. Alimentar Carnes Nobres. Grande Juninho. O Isa Castro falou assim, ó, chama ele de Flavinho, então é de casa, graças a Deus. Isso. E o Luiz Lara Rezende também já participando aqui. Parceiraço também de Secob. Que bacana. A turma está em peso. Ô Flávio, vamos começar do começo. Né? Você falou que todo mercado imobiliário se inicia num loteamento. Né? Isso. Não vamos falar ainda de Covid, não. Daqui a pouco a gente vai falar de Covid. Mas quais são as principais dificuldades do setor de loteamentos? Se você pudesse elencar assim, o que os loteadores, os seus pares, os seus clientes, os seus parceiros quais são as principais dores desse mercado e que talvez o Covid tenha aumentado, atenuado, modificado? Então, primeiro eu quero saber em relação às dores. O mercado de loteamentos, existem vários entraves, né? Dificuldades. Eu vou citar talvez a maior delas, as duas maiores delas. Meio ambiente, né? E principalmente Minas Gerais, é mais complexo. Existem muitas leis específicas e loteamento, nós estamos falando são grandes intervenções, né? Que merecem sim todo cuidado e inclusive uma grande bandeira da Elo, nós profissionalizarmos os loteamentos exatamente para que os fatiadores de terra saiam do mercado, né? Que são as pessoas que não aprovam e vão lá e vendem sem escritura, sem infraestrutura, etc. Então, até por conta desses fatiadores, eu acho que as leis são muito rígidas. Então, eu acho que pode ter alguma... Ô, Flávio, eu que cheguei não tirei minha máscara aqui, Flávio, ó. Tô com a máscara aqui até agora. Mas isso é bom, que mostra que você estava protegido aí, né? Bem protegido. Super protegido. E um outro entrave grande, dificuldade, é o funding. Né? A gente não tem linhas adequadas de financiamento nem para a obra e nem para o cliente final. Então, o loteador tem que fazer toda a infraestrutura com recurso próprio. E depende muitas vezes das vendas, etc. Né? Então, é complexo. Enquanto os outros segmentos do nosso setor têm crédito em abundância, vamos dar um exemplo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, esse ano já tem mais de 100 bi, né, de recursos da Caixa, o nosso segmento não tem. Perfeito. Por que você acha que o segmento tem essa dificuldade de grana para financiar, por exemplo, o lote? Olha, hoje o financiador do lote é o próprio loteador. O loteador faz o papel às vezes, né, o papel de banco. Então eu brinco que loteamento é um banco imobiliário, porque você tem a questão financeira e a questão imobiliária, né? É o que todo loteador gostaria de ter? Não. O loteador gostaria de ser um produtor de lotes, né? E hoje não é possível por conta dessa questão do funding. Eu atribuo muito isso à mentalidade ainda do mercado financeiro, de não entender, muitas vezes, o lote como uma garantia executável em caso de inadimplência de primeira ordem ali, né? No caso de uma inadimplência, de alguns loteamentos e condomínios serem pouco afastados da malha urbana. Mas a gente sabe que existem hoje já startups saindo e os bancos vão começar a olhar para o nosso segmento porque ele é um fomentador de negócios, né? O Brasil hoje tem um mercado de aproximadamente 10 bi de lançamento de VGV ano, que a gente conhece.
E a gente deve existir um mercado aí de mais uns 10 bi dos fatiadores de terra, que se Deus quiser nós vamos conseguir profissionalizar essa turma. E deve ter um mercado aí que a gente nem conhece. Então a gente está falando de muito crédito, né? A gente está falando que cada obra também gera muito emprego, gera muito investimento em insumos. Então tem uma cadeia muito grande por trás do loteamento. Então é um setor muito apetitoso para os bancos, na minha opinião. Então a gente está fazendo esse trabalho junto às instituições para mudar essa realidade. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos fatiadores de terra. Aqui nessa live a gente tem muita gente que é do mercado imobiliário, mas temos pessoas que não são do mercado imobiliário. Uma pessoa que não entende o mercado imobiliário, por que o cara fatia a terra? Por que ele não faz algo profissional? E um dado, gente, que é estarrecedor, né? A cada um lote, né, desenvolvido de maneira correta, aprovado no município, no estado, nós temos 3 lotes irregulares no Brasil. É muito alto. E por quê? Porque, assim, acaba que você tem uma dificuldade maior da prefeitura cobrar o IPTU daquele lote. Por que ainda hoje, 2020, a gente ainda tem uma maioria de lotes irregulares? Os loteamentos estão, em sua maioria, no interior, né? Por uma questão óbvia, Belo Horizonte. Meu sonho é fazer um loteamento em Belo Horizonte. Não tem terra, né, para isso. E existem muitas pessoas ainda mal informadas, que têm o sonho da casa própria, que têm o sonho de comprar um lote, e esses aproveitadores, que a gente chama dos fatiadores de terra, que pegam as terras e fazem o piqueteamento, dividem, abre rua e divide o lote, e vende o lote muitas vezes sem escritura, para alcançar essa turma que não tem conhecimento. Uhum. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, principalmente no interior. Então, enquanto a gente não profissionalizar o segmento como um todo, vão existir esses fatiadores de terra. E a Elo, ela tem um papel muito importante nessa questão, que a gente está criando agora, inclusive, o selo AELO. O que é o selo AELO? O selo AELO vai estar presente na mídia, né? Nos panfletos, flyers, outdoors, etc., chancelando como um loteamento que foi aprovado adequadamente. Esse é o princípio do negócio. O loteamento tem que passar por todos os órgãos ambientais, de aprovação de projetos, etc. Tem que ter a chancela do município, tem que ter todo o rito para dar toda a segurança para o cliente final. Inclusive, o registro da incorporação, que é algo mais importante, né? Que o cliente tem que comprar um lote que tenha registro. Isso está na lei 6766, isso não é o Flávio, não é o fulano que está falando, não, é a lei que está falando. Então, é importante manter o padrão do bom empreendimento. E a Elo vai lutar para que isso se concretize em Minas Gerais como um todo. Bacana. O Luiz está aqui, setor muito acirrado. Outro Luiz Fraia, entraram muitos aventureiros que só pensavam em dinheiro. Agradecer Luiz, os dois Luiz, bacana demais, um grande abraço para os dois. Verdade, é um setor acirrado, sim, porque existem muitas loteadoras que não estão desempenhando o papel que deveria desempenhar e até tira o mercado das loteadoras que estão cumprindo todo o rito, né? E a questão dos aventureiros é isso que ele falou, isso existe em qualquer mercado, né? Claro. De loteamento não vai ser diferente. Claro. Agradecer a participação da Natália Vargas, do Flávio Nery Coutinho. O Cadu está aqui, grande Flavinho, quanto mais burocracia, mais loteamentos clandestinos. Concordo. A questão dos entraves, das leis, que muitas vezes não fazem sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Cadu é um parceiraço, meu amigo pessoal e parceiraço das entidades. É uma coisa muito interessante, né? Existe a zona do parque, né? O entorno de algum parque, de parque de conservação, né? Ou seja, existe ali o perímetro do parque, que é uma unidade de conservação, e existe a zona de amortecimento. Ou seja, além daquela linha do próprio parque, ainda existe ali a zona de amortecimento. Existem explicações ambientais, etc., mas isso vai diminuindo, né, toda a potencialidade, né? Existem as APAs, né, que é a área de preservação ambiental, etc. E sim, se tivéssemos regras talvez mais claras, mais simples, né? Nos Estados Unidos funciona de uma forma muito interessante.
O momento da aprovação de um projeto nos Estados Unidos, ele é um momento em que o órgão público confia ao empreendedor as regras. Essas são as regras. Você vai fazer tudo conforme as regras? Ok, beleza. Vai lá e executa. As regras são simples e claras e objetivas. Agora, quando ficar pronto, eu vou lá e vou fazer uma análise criteriosa. E aí você vai ser penalizado. Eu vou embargar, eu não vou deixar ir para frente. Ou seja, o empreendedor lá tem uma responsabilidade muito grande. Ao invés de ficar no início do processo, aquela burocracia que demoram aí. Eu já tive empreendimento, Luiz, que eu demorei 8 anos para aprovar. Nossa Senhora. Eu lancei em dezembro de 2018 2 empreendimentos, um deles com 7 anos de aprovação e um com 8 anos de aprovação. Isso é o quê? Isso é burocracia, né? Então o Cadu tem toda a total qual que é razão. A média, no que você tem ouvido do mercado, aqui em Minas Gerais, qual que é a média de tempo de aprovação de um loteamento, né, do início até a aprovação final? 3 anos. 3 anos. E vocês na Elo têm uma meta de tentar reduzir esse prazo? O que você pensa em relação a isso? A ideia é trilhar os caminhos que a Elo, inclusive, calgou lá em São Paulo, né? Que tem o GRAPROAB, que é muito bacana, o pessoal senta na mesa, discute com todo mundo o que está acontecendo, tem prazos, inclusive os órgãos, entre eles respeitam e cobram entre eles a execução do prazo, exatamente para tirar da agenda. Vão resolver isso e vão tirar da agenda, e vão andar, porque precisa andar. Então, acho que a questão a Elo cada vez mais próximas, né, próxima do governo, exatamente fazendo esse trabalho para tentar minimizar a burocracia e otimizar os prazos. Eu acho que a gente tem muito projeto em aprovação em Minas Gerais que podiam estar hoje gerando emprego. Muito legal. Estão falando aí, as loteadoras de Minas hoje, a gente fez uma pesquisa interna na Elo, elas têm, em média, pelo menos 5 projetos em aprovação. Vamos colocar que cada projeto desse tem 200 lotes. Nós estamos falando de 1.000 lotes por loteadora, em média, em aprovação, né? Então, nós estamos falando de quanto? Em obra, em geração de empregos, né? Em novas moradias, né? Então... o ciclo é muito interessante, né? Toda a cadeia é muito extensa e impacta muita gente. Agradecer a participação da Jussara Utz. Ei, Jussara, saudade de você. Jussara, Dênio amiga, Pires, bacana. grande Dênio. Peter Jordan, eu sempre falo o nome dele. Peter, eu sempre falo o nome dele. Peter, alemão. Jordan. Parabéns, Luiz de Flávio, obrigado. O Luiz, leis ambientais são muito arcaicas. A VB Engenharia e Urbanismo seria o correto se acontecesse aqui no Brasil. Burocracia imensa em relação ao que você falou dos Estados Unidos, né? O Luiz está aqui, ó. No mercado de agro mesmo, a área de reserva legal é uma piada. Um pasto, se for reserva legal, não pode ser aplicado lavoura, uma coisa absurda. É isso. Muito bem. Nossa querida Urba Minas, temos que realinhar esses prazos de aprovação. Parabéns à Elo MG. Obrigado pela participação, Urba Minas. E o Luiz está aqui. Precisamos de novas leis, principalmente ambientais. Muito bacana. Concordo. Ô Flávio, vamos falar agora deste momento que a gente está vivendo, né? Você acabou de falar que realizou uma pesquisa com alguns associados da Elo Minas. Como que está a realidade das loteadoras em Minas Gerais? Você tem o diálogo com loteadoras em todo o Brasil, então eu queria que você falasse também a nível Brasil. Em relação à questão do coronavírus. O número de distratos aumentou assustadoramente ou não? Quais políticas que as loteadoras têm adotado? Quais cuidados que vocês têm orientado nesse sentido? Luiz, o mês de março foi um mês que os loteadores, e eu acho que todos os empresários em geral, tiveram uma carga de pânico muito, muito forte, né? E, por um lado, isso foi interessante para antever alguns problemas que poderiam surgir ali na frente, né? Então, as loteadoras tomaram algumas medidas proativas para tentar minimizar esses impactos, né? Com comunicados, com os clientes, estando mais próximos dos clientes. E, por incrível que pareça,
graças a Deus. O nível de distrato ainda não subiu. E a inadimplência aumentou, claro, assim como em outros negócios também, mas principalmente daqueles clientes que realmente estavam com dificuldade, né? Então a gente notou que quem estava conseguindo honrar os compromissos ali, eles continuam honrando o compromisso. Isso é muito legal, muito bacana. A gente sabe que o mercado de loteamentos ele vive da carteira, né? Porque nesse caso ele está sendo o banco. Então é muito importante que esse fluxo de recebimento se mantenha para que os novos negócios possam ser gerados, etc., né? O home office foi adotado de forma vertiginosa no nosso setor e uma grata surpresa. As loteadoras vão continuar adotando, a maioria delas, parte da equipe em home office. Esse é um consenso já que eu tenho notado, sabe? Uma questão interessante, vendas. As vendas não pararam, mas diminuíram. E o grande, óbvio, né? E o grande canal de vendas é o online. Então, quem ainda estava para fazer uma transição do offline para o online, etc., e eu até acho que, eu até li uma citação outro dia que eu achei muito interessante, nem offline, nem online. Online, né? Eu acho que tudo é importante. Mas hoje, por motivos óbvios, o online é o canal que tem que ser explorado. E eu acho que as empresas estão utilizando muito bem a questão da visita guiada, com os corretores, marketing direcionado, etc., né? Então, de novo, as vendas diminuíram, mas não pararam, graças a Deus. As pessoas tinham, né, as incorporadoras, loteadoras, o setor imobiliário, de maneira geral, estava muito preocupado de ir a níveis de venda zero, né? E a gente não tem visto isso. Nos nossos clientes, a gente tem visto uma queda entre 30% e 50%. Só que, ao mesmo tempo, várias das loteadoras e das incorporadoras, construtoras que a gente atende, também reduziram seus custos operacionais. Então, no final das contas, o resultado operacional não caiu tanto assim, né? Então, as empresas estão conseguindo trabalhar com menos pessoas produzindo mais, conseguindo negociar com seus fornecedores, sendo empático na relação com o cliente, entendendo aquele cliente que realmente precisa de uma negociação. E o que você falou, o volume de leads nesses últimos 2 meses aumentou muito, em alguns clientes entre 25% e 35%, mas a continuidade da negociação ela tem sido muito mais demorada, né? As pessoas estão pensando muito mais a efetivar a compra do lote ao final, né? Mas, Luiz, quem tem o interesse de comprar um lote ou uma casa própria, ele não desiste desse sonho, ele adia o sonho, né? Diferentemente de outros segmentos e itens que existem de existência também, né? Então, a gente brinca que os turistas do mercado imobiliário sumiram. Ou seja, quem está procurando é quem tem realmente vontade de adquirir, etc. E isso está até facilitando muito a abordagem dos corretores e da equipe comercial. Porque quem tem interesse vai comprar. Isso mesmo. Urb 3 Oficial, obrigado pela participação. A Elo fazendo grande trabalho por Minas Gerais. Parabéns, Flavinho, e aos associados. O Luiz está aqui. Flávio, vocês fizeram negociações com os clientes postergando prazos de pagamento? Você ouviu minha pergunta, Flavinho? Desculpa, repete, por favor, cortou aqui. O Luiz está perguntando. Flávio, vocês fizeram negociação com os clientes postergando prazos de pagamento? Sim, em alguns casos, sim. Mas não de uma maneira padronizada, né? Aqueles clientes, né? Então, teve cliente pedindo 30 dias de carência, 60 dias de carência, para colocar no final. Teve gente pedindo 15 dias de carência. Então, cada cliente tinha uma demanda específica. Muito bem. Agamenon Ferreira participando aqui com a gente. Maravilha, Agamenon. Conceição do Mato Dentro, limpeza. Conceição, terra querida. Maravilha, terra maravilhosa. O Luiz, estou gostando da sua participação, hein, Luiz? Eu gosto do povo que participa muito. Luiz é bacana demais. Né? Você tem que conhecer o Luiz. Minha Casa Minha Vida também foi o setor menos impactado da construção civil.
o mais impactado foi o setor de alto luxo. Enxerga alguma lógica nesse racional? Ô Luiz, no caso dos nossos clientes, das conversas que a gente tem tido no mercado, o que acontece com Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida você tem 3 faixas, né? Hoje, 1,5, 2 e 3. A faixa do Minha Casa Minha Vida 3, que são normalmente apartamentos acima dos R$ 200 mil, esse sofreu bastante e está um mercado bem parado. Os produtos faixa 1,5 e 2, produtos com média de preço de 120 a 150, 160 mil reais, a gente tem visto uma ótima venda. São pessoas que normalmente pagam aluguel e é muito melhor ela substituir o aluguel por um imóvel próprio, né? Pagar uma parcela de um imóvel que ela vai poder morar. E a gente tem visto nos clientes nossos de alto luxo, a gente não tem visto uma queda vertiginosa, não. Porque o mercado de alto luxo, em geral, ele também não tem uma oferta expressiva. O que a gente vê, no caso da Elisei, eu quero também a participação... Médio padrão. O médio padrão. Esses produtos de 300 até 700, 800 mil, realmente são produtos que estão praticamente parados. Talvez essa faixa da população é uma faixa que está muito insegura como que vai ser a questão de renda, de empregabilidade. Esse a gente tem tido dificuldade. Produtos acima de 900, 1 milhão de reais, a gente tem vendido relativamente não tendo quedas vertiginosas. Um cliente nosso importante, por exemplo, que é a Capanema Gouveia Empreendimentos, ela não reduziu nem 20% o volume de vendas dela, mesmo nesse momento do coronavírus. Queria saber sua opinião sobre isso, Flavinho. É isso. Só que você falou tudo. Hoje eu conversei com algumas pessoas, toda semana a gente conversa, né? Eu conversei com a Cássia do Secov, com o Geraldo do Sinduscom, conversei com o Caio da Elo, com o Francisco do Rio Grande do Sul, da Elo Rio Grande do Sul. Conversei com a turma toda para sentir exatamente o termômetro no Brasil, né? Claro. A gente, né, Minas Gerais tem um contexto e o Brasil é muito grande, são vários Brasis, né? E essa é a opinião comum. O Minha Casa Minha Vida continua, né, com os incentivos do governo. Não estou falando de funding, tem funding demais para Minha Casa Minha Vida ainda, né? Podemos ter problemas no futuro, sim. Foi discutido até na live com o Rafael Menin, né? Ele falando das preocupações, né, o Luiz, eu assisti. Mas o média renda é o mais impactado por conta da questão do receio de desemprego, etc. O alto luxo, igual o Luiz falou, existe uma demanda ali que está sofrendo, mas está sofrendo talvez menos, né? Também acho. Silma Guerra, muito obrigado pela participação. Paulo Guerra, beijo, minha mãe. Débora Varga, Gustavo Pereira, beijo, Fernando Henrique Lisboa, Lala Freire, melhor ir olhando caso a caso mesmo. Isso, Larissa, concordo com você. Também. VB Engenharia e Urbanismo de Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito obrigado pela participação. Bacana demais. Silvia Jacques, o Márcio Teixeira, concordo. Obrigado, Isadora Vargas. O Luiz, perfeito, Luiz, obrigado pela explicação. Obrigado, Luiz. Isadora. O Isa Castro, classe média sempre sofre mais. É isso aí. Ô, Luiz, isso está gerando uma necessidade de uma mudança de comportamento, mudança de visão dos loteadores, dos empresários da construção civil como um todo, né? O que a gente tem visto? A gente tem visto, agora, antevendo como que vai ser o pós-corona, projetos. Os projetos vão mudar. Os projetos vão privilegiar áreas verdes, vão privilegiar mais o espaço de convivência, mais ao ar livre, né? A gente vê muitos prédios hoje com uma área de lazer muito robusta, etc. Mas ok, beleza. Hoje eu não posso acessar a área de lazer do meu prédio, né? E num condomínio horizontal, você poderia, né, fazer sua caminhada, etc. Resumo, eu acho que a casa vai voltar a ser valorizada como um bem, um sonho do brasileiro, porque a gente sabe que o brasileiro gosta de casa, né? Claro. Você mesmo tem uma pesquisa que eu acho muito interessante, que um grande percentual do Brasil mora em casa, né? 86% dos brasileiros moram em casas. Isso. Não existe nenhuma cidade no Brasil, mesmo São Paulo,
que tem mais tenha prédio mais. do que casa. Esse número, para mim, é estarrecedor. Pois é, ou seja, vai voltar a ser um objeto de desejo, na minha opinião. Eu acho que quando você fica 40, 60 dias dentro de um apartamento, dentro de uma casa, você, né, você tem uma dimensão do que significa isso, né? Claro. E outra coisa que a gente tem também notado nas nossas conversas, né? A gente está no campo ainda da imaginação, de como que vai Claro. ser, o que a gente... Tendências, né, que não necessariamente vão se... o Flavinho caiu aí, não tem problema de lives, né? Deixa eu chamar ele aqui novamente. E, enquanto isso, o André Clementino tá falando o seguinte, minha casa caiu. Voltei. Aí, né, Flavinho? Caiu. Machucou não, né, Flavinho? Você tá Machucou bem? não. Tá Tô ótimo. bem. Eu já ia falar alguns comentários aqui, mas pode continuar seu raciocínio. Isso. O negócio é o seguinte, que a gente vê. A gente vê nos Estados Unidos as pessoas com 16 anos deixando as casas. A gente vê lá nos países árabes as casas morando 2, 3 gerações na mesma casa. É o que a gente chama de imóvel multigeracional. E isso pode começar a acontecer, inclusive, no Brasil de novo. Eu estava conversando com uma turma hoje e eles acreditam que, peraí, o seu pai e a sua mãe de 70 anos estão morando sozinhos, mas eles passaram esse perrengue nesse momento sozinhos. Faz sentido? Por que não morar numa casa maior e ter um quarto para eles? Né? O filho que mora no centro, na região centro-sul, sozinho, faz sentido? Né? Então, a gente teve uma pandemia, se Deus quiser, não teremos outra, nunca mais. Mas a gente não sabe o que nos espera, e isso muda o nosso comportamento, a cultura, né? Vai se moldando as necessidades, e a gente acha que o mercado imobiliário vai ser muito impactado, vai ter muita coisa nova. Por exemplo, você pagar por aquilo que você usa. Né? A gente vê os condomínios verticais hoje, todos fechados. E você continua pagando o condomínio, óbvio. Né? O prédio continua tendo despesas, etc., funcionários, ok. Mas pode ser pensado, talvez, uma forma mais inteligente de ter equipamentos. E você pagar por aquilo que você usa. Né? Então, são discussões que a gente está tendo, exatamente para quando acabar esse momento a gente ter uma nova abordagem. Né? Muito legal. Quando a gente começou a discutir o tema que a gente ia trazer para as pessoas hoje, você sugeriu esse tema que eu gostei muito, que é o novo, né? As novidades do mercado de loteamento. Eu quero que daqui a pouco a gente entre nisso. Quando a gente fala de novas centralidades urbanas, você tem tudo ali muito próximo, né? Você tem o morar normalmente em casa, você tem trabalhar perto de casa, agora com a questão do home office, do teletrabalho, isso ainda vai se evidenciar mais. E você tem também a questão do lazer próximo de casa, tudo isso com mobilidade, né, para que você não tenha grandes deslocamentos. Você acha que essa tendência se mantém? Você acha que o Covid ele modifica alguma coisa nesse sentido das novas centralidades, das cidades inteligentes, das cidades planejadas? Eu não tenho dúvida. Você hoje morar e trabalhar perto é um verdadeiro luxo, né? Quem tem essa condição, quem tem essa possibilidade, sabe do que eu estou falando. E, Luiz, eu acho que caiu aí? Não, estou te ouvindo bem. Ah, tá, porque deu uma travada. Então, morar e trabalhar próximo é um luxo. É muito valor hoje. Você não ter deslocamento. A gente vê em São Paulo, por exemplo, nas cidades ali circunvizinhas, a gente vê 1h30, 2 horas de deslocamento. A gente vê em Belo Horizonte, muitas vezes, quem sai ali da região do Belvedere vai até o centro, gastando 45 minutos, 1 hora. Então, isso tende a ser mudado, né? Principalmente agora com essas questões de vírus, etc., né? Eu acho também que uma realidade do mercado imobiliário que a gente vai presenciar é o home office. Que aí é até mais, né? Até mais centralidade ainda, né? E a pessoa vai basicamente trabalhar de casa. Né? As empresas estão entendendo que existem grande parte dos funcionários podem sim ficar em casa e entregar talvez mais resultado, mais felizes, mais comprometidos, mais satisfeitos, né? E
Então, essa questão das centralidades, elas vão ser cada vez mais usuais. Quando a gente fala de novo mercado de loteamento, e isso está inserido nessa pergunta, na minha opinião, é o seguinte: eu acho que os projetos vão deixar de ser autorais para serem coautorais. O que é isso? Uma equipe multidisciplinar vai pensar o projeto, o desenvolvimento do novo bairro. Então, a gente vai ter urbanista, a gente vai ter engenheiro, pensando... Eu estou falando no anteprojeto, tá? Estou falando lá no início. Eu estou falando de paisagista, eu estou falando de um cara do comércio local, eu estou falando de famílias que vão interferir ali de alguma forma, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque, na verdade, o desenvolvimento urbano ele é para a sociedade. Então, quanto mais envolvimento, cabeças multidisciplinares, eu chamo de mastermind. Tinha uma reunião na Construir, a gente fazia de 15 em 15 dias, chamava mastermind. A gente colocava uma pessoa de cada setor na mesa, exatamente para discutir projetos, discutir problemas juntos, né? Isso vai trazer, talvez, uma nova roupagem para os empreendimentos. Eles vão deixar de ser, muitas vezes, dentro da caixa, para, né, ter mais área de lazer, mais área verde, mais espaço de convivência, a questão do digital, condomínios digitais. Hoje, eu chego no meu prédio, eu posso reservar o que eu quiser no meu smartphone. Acho que não tem jeito mais do empreendimento imobiliário horizontal não ter essa pegada mais, sabe, Luiz? De respeitar a cultura local, né, exatamente, desenvolver projetos inseridos na região de influência que ele está sendo desenvolvido, né? Eu acho que muitas vezes o loteamento é criado pela loteadora com viés no padrão do master plan, do que é possível fazer, sem um diálogo muito grande com aquela comunidade, com aquela cidade, com aquele bairro, com aquela região, com o público pela qual ela vai ser consumida, né? Eu acho que é bem legal o que você falou. Bem legal mesmo. Aqui, ó, o André Clementino, ainda falando sobre Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem funding realmente, a Caixa... André é um amigo, tá? Grande André, então. A Caixa ainda derrapando com alguns processos. Importante a Caixa evoluir com medidas de assinatura de contratos de forma digital. A gente já tem visto, né? Você citou o webinar que a gente fez com o Rafael Menin, CEO da MRV, e o Ricardo Gontijo, CEO da Direcional. As duas empresas já conseguem fazer de ponta a ponta tudo digitalmente. Você acha que os loteadores ainda estão com essa dificuldade? Estão. Eu vejo por exemplo, agora nesse momento de pandemia, cartórios aceitando muita coisa por meio digital, etc. Então, eu acho que isso pode ser, sim, uma mudança de comportamento no futuro, né? Advinda desse momento que a gente está vivendo. Os loteadores, a gente notava que tinham muita dificuldade de focar no online. Então, a gente viu poucas loteadoras fazendo um trabalho bacana no online, etc. Venda online, se é um tabu, e eu acho que está deixando de ser, tá? No vertical. No horizontal era muito mais, né? Você sabe muito bem disso. Então, eu acho que é o caminho sem volta, essa questão do online, essa questão de assinatura digital. Hoje você baixa um aplicativo, você assina digitalmente, hoje já é reconhecido. Então, não tem porquê. Isso diminui despesa, tempo, profissionaliza o processo, só tem vantagens. Muito legal. Agradecer a participação do Lúcio VGA, da Daniela Carvalho. Lúcio, Dani. O Luiz está aqui, ó. Tá todo mundo buscando uma casa nesse momento, ainda mais quem é pai e mãe de família. Eu participei de uma live do Grupo Zap. É verdade. O Grupo Zap, que foi comprado pela OLX, né? Eles fizeram uma live e em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o aumento por procura de casas em condomínio foi de 35%. O paulista, ele prefere o paulista com dinheiro, ele mora muito bem, de maneira, né, localização, mas normalmente em apartamentos menores, porque o custo de metro quadrado num bom bairro de São Paulo é muito alto. E eles estão exatamente agora rediscutindo, refletindo sobre essa condição, né? Será que não é melhor eu estar no Alphaville? Será que não é melhor eu estar num Dama? Será que é melhor não estar no empreendimento na região metropolitana, a 50, 100 quilômetros de São Paulo, onde vou pagar um metro quadrado infinitamente mais barato, vou fazer uma casa com qualidade, vou trabalhar de home office e quando houver a necessidade de ir a São Paulo, eu vou uma vez por semana, 2 vezes por semana, esse deslocamento vai me criar tantos problemas. O resumo dessa live que eu participei, que eu achei bem bacana. O Luiz, moradia hoje é o Porto Seguro, a casa tem benefícios da privacidade.
É A verdade. Débora Vargas, casa é maravilhoso. Legal essa pergunta do Luiz. Como vocês dois enxergam o mercado de multifamily aqui? Tá, eu vou voltar um pouquinho antes de responder essa pergunta na questão de casa. A gente tem visto o seguinte: tem algumas pesquisas no mundo inteiro que, com essa questão da pandemia, o número de divórcios aumentou significativamente. Ou seja, vão gerar oportunidades aí de novas moradias. Né? Isso foi um dado que a Cássia Ximenes, presidente do Secov, comentou comigo hoje. Eu achei muito interessante. Ela falou assim: existe uma pesquisa a nível mundial em relação a isso. Ou seja, novos públicos vão surgir também de compra, seja apartamento, de lote, né, de casa, mas vão ter novos públicos aí para o nosso mercado imobiliário. Em relação à multipropriedade, eu acho que também é um caminho sem volta. Existem muitos projetos bacanas em desenvolvimento, inclusive em Minas Gerais. Nos Estados Unidos já é uma realidade há muito tempo, né? Você tem lá Orlando, Miami, toda aquela Orlando, região, né? Miami, Muitas. a região também da América Central ali, Cancún, né? Cancún, da Aruba América e Central, né? etc, né? Mas Aruba, exatamente. Resumo, isso veio para ficar. A pessoa compra uma fração, que é o que ela vai usar, e ainda pode alugar. Né? Ela tem receita, tem um período no ano que ela pode utilizar, ela vai comprar exatamente aquilo que ela quer. E tem um projeto muito legal em Tiradentes, que até o Andrei da Da Panorâmia Panorâmia, muito bacana. com o Gustavo Pena, lá com a turma, se não me engano, está desenvolvendo. Então, isso vai ser uma realidade cada vez mais próxima da gente. Eu vi também um projeto desse, antes, óbvio, da questão lá do que ocorreu lá em Macacos. Em Macacos, também tinha um projeto muito legal disso. Então, vai ser cada vez mais comum aqui no E Brasil sabe o também. que eu acredito? Voltando à sua resposta em relação a essa nova dinâmica do mercado de loteamentos, Luiz, respondendo a você, hoje a gente tem lá o loteamento só com lotes X. Aí você tem o outro que é só industrial. Aí você tem o outro que... É claro que tem as questões de dispositivo de aprovação e das possibilidades que você pode fazer no terreno, né? A gente tem algumas limitações nesse sentido quando você vai falar de loteamento. Mas eu acredito que num loteamento, você vai ter, no loteamento, por exemplo, de segunda moradia. Você pode ter um hotel, uma pousada lá dentro. Você pode ter multipropriedade, você pode ter venda de lote, você pode ter aluguel de casa, você pode ter uma série de outras questões que não é só um produto, sabe? Eu acho que essa diversidade é que vai fazer esse novo loteamento do futuro. Não sei se você concorda, Flavinho. Olha, isso no mundo inteiro, né? Eu acho que isso é tendência. Eu tô vendo a Larissa falando do Fazano, o Fazano tá lançando, não vai deixar de lançar, eu vi na Forbes desse mês, um empreendimento em Nova York, ainda esse ano, que vai ter apartamento e vai ter hotel junto. Né? Então, isso essa é a realidade. Hoje, tudo conectado, tudo junto, tudo otimizado. Né? Então, eu costumo falar, o Luiz, que o comercial e o residencial eles têm que andar junto. Por quê? O residencial traz o público para o comércio. E o comércio é que atrai as pessoas. Então, empreendimentos hoje que não tem ali uma parte comercial e uma parte residencial, vai ter dificuldade de ter uma conurbação mais rápida, porque a gente sabe que tem loteamento que demora 30 anos para ser totalmente ocupado, 40 anos. A gente vê Claro. o Alphaville Lagoa dos Ingleses, quantos anos levou para o Alphaville ser o que é hoje, né? Claro. Hoje é um empreendimento consolidado, tem várias fases, mas quanto tempo? Né? E ele é uma centralidade, né? A gente está falando de novas centralidades. O Alphaville é uma centralidade, né? O CESU, né? A CESU Lagoa dos Ingleses é um projeto espetacular, maior projeto muito bacana. Gosto muito do Maurício. Um abraço para ele. A VB Engenharia Urbanista está perguntando: o que você diz em relação à inadimplência junto à Associação de Moradores do Loteamento com controle de acesso? Aí é uma questão que cada associação tem uma regra, né? A gente sabe que a lei, nesse caso, melhorou muito a questão de loteamento fechado.
porque antes a gente vivia num limbo e desde 2018 a gente já tem uma lei que regulamenta e aí cada estatuto da associação vai ter uma regra, né? Então pode ser que a regra seja tantos dias de 60 dias, passou de 60 dias, negativo o nome, etc. Né? Agora, ainda existe uma indefinição aí nessa questão de executar o morador, etc. Né? E nesse Porque momento, aí, né, gente, assim, acho que todo mundo tem que ceder um pouquinho. Vamos ser empáticos, vamos ouvir os clientes individualmente, porque a gente tem que entender que a pessoa está passando por um problema, né? A gente sabe que, óbvio, a loteadora, o condomínio, ela tem os seus custos, né? Isso tem que ser colocado de maneira transparente para os condôminos, mas ao mesmo tempo aquele condômino está passando por um problema, ele tem que ser ouvido. Tomar uma decisão para todos, tomar uma decisão... Eu estava vindo no mercado de shopping centers, uma grande administradora de shopping center já comunicou aos seus lojistas que se não se pagar o aluguel, serão despejados. Pô, o shopping está fechado. Eu acho que tem que ter um diálogo maior, uma empatia maior nesses casos. Ô Flavinho, você não vai acreditar, nós já estamos conversando há quase 50 minutos. Nós vamos dar eu vou fazer várias perguntas aqui das pessoas e você vai respondendo com mais agilidade aqui, porque beleza. o povo que participa e eu adoro quando participa. O J. Vilhena, Flavinho, voltando na pauta da aprovação dos empreendimentos, tendo em vista ser o grande gargalo do setor e piorando a curva, você acredita em desburocratização ou algum modo de acelerar a mesma? Eu acredito. Eu acredito, inclusive, aí um papel grande da Elo, um papel do Sinduscon, do Secov, ambos vêm trabalhando de forma incessante para tentar mudar esse cenário. Existem entraves, mas eu acredito que no médio prazo vão melhorar. Bacana. Parabéns, Flávio Guerra, meu rei, o Rodrigo Furtado, a Isadora Vargas, quem casa quer casa. Muito bem, obrigado, gente. GH Reis, boa, Flávio. Roque Almeida, grande Roque, meu convidado. Ô, Roque. Falou Roque, muito bem amigo. aqui. Flávio, traz uma visão atual e inteligente da integração da cadeia de valor do que será a casa no futuro. Soluções integradas, este é o caminho. Não tem dúvida. Casas automatizadas, casas que preservem o meio ambiente, casas funcionais. Eu vejo cada vez mais o cliente falando o seguinte: eu não quero uma casa grande, eu quero uma casa funcional, eu quero uma casa que vai me atender, eu quero uma casa que eu vou me sentir bem, e menos tamanho, e menos suntuosidade, e mais praticidade. Localização. A gente conversou com um filósofo aqui na LZ Live. Você hoje é a LZ Live de número 31. Nós já conversamos com muita gente bacana também. Muita gente. Ele falou o seguinte: o cara que está lá pagando o financiamento da casa, aí paga o financiamento do carro, e o carro nem ele pode mostrar para as pessoas. Então vamos, menos é mais, meu povo. Um grande aprendizado dessa pandemia, menos é mais. É isso. Verônica aqui conosco. A Débora está falando o seguinte, Flávio: a grande família morando junto. Eu não sei se isso é uma sugestão, se a família vai crescer mais. Ela tá que tá, hein? Se Deus quiser, vai crescer mais. Isso mesmo. Ela falou exatamente do Fazano aqui, né? Lá você comentou. Fazano está lançando um desses no Itaim, em São Paulo, hotel mais apartamentos. O Luiz está falando, acho genial. O Lucas... Luiz, oi. A JHSF, que é uma grande incorporadora, né, também, que tem o Fazenda Boa Vista, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor condomínio do Brasil, os shoppings da Jardim, etc. Eles estão fazendo um shopping menor, vão lançar nos Jardins, com parte das grifes que eles têm de luxo no shopping da Jardim, no Jardins Mignon. Ou seja, eu acho, o meu pensamento é que isso é um caminho também. Equipamentos menores, mais nichados, ou até mesmo super nichados, né? A gente fala muito de super nicho hoje, para um público específico, e menos equipamentos grandes, menos loteamentos gigantescos, mesmo, entendeu? Mais customizado, mais direcionado.
Isso é legal. Inclusive o seguinte, né? A gente fala segmentos, entre aspas, vencedores e perdedores do corona, né? Do Covid. Eu acredito que a habitação é um segmento vencedor. As pessoas vão valorizar mais a casa, a gente já falou sobre isso. Mas o segmento de varejo, você falou de shopping center, eu acho um segmento muito afetado que vai ter que se reinventar. E aí tem que unir, né, a questão do varejo com outras experiências. Eu acho que vão ser centros de entretenimento e lazer, mas onde você vai ter lá trabalho, às vezes até moradia de curto espaço de tempo, porque esses shoppings faraônicos, eu não sei nem se vai ter lojista para isso tudo, sabe? Eu vejo muito as flagships, né? As lojas que você vai ter experiência de produto, etc. Mas não lojas suntuosas, né? Então, talvez uma loja menor, num lugar bem localizado, que tem um trânsito bacana de pessoas, etc. Agora, o e-commerce veio para ficar, não tem jeito. Mudou o comportamento mesmo das pessoas, que já era um comportamento brasileiro, agora com o Covid, muito mais. Todo mundo comprando pela internet. Isso com certeza vai afetar. Mas vai afetar a loja, mas talvez precisem de mais galpões logísticos para estocar. E aí o mercado, o mercado imobiliário é um mercado resiliente. O mercado imobiliário, o imóvel é uma moeda forte. As grandes fortunas do mundo, elas são provenientes de terra, de imóvel. A longo prazo, o imóvel tem uma valorização muito interessante. Então, comprem imóvel, não, né, na crise ou fora da crise, o imóvel é o ativo que é muito seguro, né? Muito bem. Agradecer a participação aqui do Vinícius Diniz. Parabéns pela live, Flávio. Muito bom. Vinícius, meu parceiro. Muito bem. O Alessandro está aqui. Ó. Existe a expectativa de que o segmento de média renda seja o mais afetado do Covid-19. A participação desse público no segmento é representativa na questão dos loteamentos, né? É muito representativa. Muito representativa. Vou falar, por exemplo, em Minas Gerais, a maioria dos empreendimentos são média renda. Hoje. Né? A gente tem muito loteamento também baixa renda, mas a gente tem muito loteamento. O estoque, se a gente for fazer uma análise do estoque hoje em Minas Gerais, é um estoque predominantemente de média renda. Perfeito. O Rubão, bom te ver, Flávio. Meus parabéns. Não, o quê? Bom te ver, Flávio. Meus parabéns pelo seu filho. Deus te abençoe, você e sua família. Obrigado, amém. Obrigado, meu amigo. O Lucas Berg, papo construtivo, papo top, parabéns. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Valeu. O J. Vilhena, a respeito dessa desburocratização da aprovação, você tem alguma notícia de algo que está já em andamento? Várias discussões em âmbito ambiental, de projetos. O Joãozinho, depois eu posso até te mandar algumas frentes, né, que estão sendo trabalhadas, que são diversas. Infelizmente, a gente Copasa, aqui na live não dá para aprofundar muito. Seja na Copasa, seja na CEMIG, seja no meio ambiente estadual. O meio ambiente estadual está fazendo um trabalho muito legal, muito bacana, na questão de delegar para o município o licenciamento. Então já são mais de 120 cidades, se não me engano, em Minas, que já podem fazer licenciamento próprio. Isso desanuviou muito o meio ambiente estadual, né? A gente está falando aí de, sei lá, 4, 5 mil processos no meio ambiente estadual, com pouquíssimas pessoas para fazer análise, né? Então, à medida que você passa para a prefeitura essa demanda, a energia ela é distribuída, né? E isso tem ajudado na velocidade das aprovações. Muito legal. Olha, nós temos pouquíssimo tempo de live, então vou agitar aqui, ó. Débora, ambientes integrados, casas funcionais, Urbaminas, produtos inteligentes para atender determinados públicos específicos, boa. A Débora falando que não é sugestão, socorro. Cresce a família, Débora. Vamos crescer. A Urbaminas, falando da Urbaminas, a Urbaminas é a primeira gestora de loteamento de Minas Gerais. É uma empresa que veio também para revolucionar o mercado aí. Fala mais um pouquinho aí. Você que é conselheiro, eu também faço parte da Urbaminas, tenho muito orgulho. Fala rapidamente para a gente da Urbaminas. A Urbaminas é uma empresa que ela é uma opção muito boa para as loteadoras que querem ter um corpo técnico mais reduzido.
e para os donos de terra, para os proprietários de terra, os chamados terrenistas, que querem desenvolver um empreendimento imobiliário horizontal, um loteamento, um condomínio fechado, e serem protagonistas desse empreendimento. Eles mesmos podem desenvolver, e muitas vezes eles têm a terra e têm um recurso, mas não sabem, não têm um know-how. E a Uba Minas, ela entra nessa lacuna. Então, hoje a gente tem diversos clientes, terrenistas e loteadores. Muito legal. A Sirlene Soares está perguntando, podemos dizer então que as casas vão ter uma valorização? Eu acredito que sim. E, inclusive, a procura por casa, segundo o Secov Minas, já aumentou. Bacana. O Rodrigo Tadeu... Consequentemente, lotes, né? Claro. Porque, às vezes, a gente não pode comprar a casa ainda, mas pode comprar o lote e daqui a um tempo desenvolver o projeto da casa, né? Claro, claro. O Rodrigo Tadeu, Flávio, visto os juros baixos, investir na compra de um imóvel nesse momento, mesmo em tempos de crise, é interessante? Eu costumo falar o seguinte, horizonte para um investimento tem que ser longo prazo. Se a gente fazer conta de curto prazo, a gente está no meio de uma crise, mas também os juros estão muito baixos. Os juros hoje, né? Os juros hoje passou a 3%, né? A Selic. É muito baixo. Então, se você faz uma projeção de médio e longo prazo, a valorização da casa, do imóvel, é uma valorização muito interessante. Os imóveis de renda também, além da valorização que eles têm, ainda tem a renda, né? Os aluguéis. E um dado interessante, Luiz, para não deixar passar, muita gente que tem imóvel comercial já está começando a rever uma diversificação de portfólio para um imóvel residencial também. Apesar da rentabilidade ser menor no imóvel residencial, a segurança do inquilino no imóvel residencial é até maior, né? Porque claro. É a moradia da pessoa, né? E muitas pessoas optando pelo aluguel, né? A Cássia. Ô, Flávio, um abraço para você. A nossa live já estava com uma audiência muito qualificada com todas essas participações. Agora, com a participação de Cássia Ximenes, a gente vai fechar com chave de ouro, né? E te agradecer demais. Já foi nossa convidada aqui na LZ Live. Ela é nota 11. Nota 11. Uma pessoa que agrega muito ao mercado imobiliário, não só ao mercado imobiliário. Luiz, feliz de ver o espaço dado ao mercado imobiliário com pessoas como o Flávio, que desenvolvem um super trabalho à frente da Elo. Obrigado, Cássio. Valeu demais. Valeu, cara. Agradecer a participação do Léo Avelar, do Diogo, do Isa Castro. Estamos precisando de você em Natércia. Alguma brincadeira com você aí, viu, Flávio? Natércia tem terreno para fazer loteamento? Se tiver, eu vou. Demorou, já é. Ó, nós temos 2 minutinhos. Já te agradecer de antemão. Obrigado demais. O papo foi ótimo. Eu falei com você, a gente não ia dar conta de responder nem metade das perguntas e de falar nem metade dos assuntos. Tem muita coisa ainda para falar. A gente pode fazer outras no futuro. Amanhã a gente recebe a delegada da Polícia Civil, responsável pela Delegacia de Crimes Virtuais, a Renata Fagundes, que vai falar exatamente o aumento dos crimes virtuais nesse momento, né? As pessoas têm que ficar atentas em relação a isso. E é isso. Gente, obrigado demais pela participação de todos. E eu queria que você falasse alguma coisa que eu não te perguntei e que você acha relevante deixar para as pessoas, alguma dica, algo que você acha relevante para o mercado de loteamentos. Olha, o principal para todos aqueles que querem adquirir um lote, primeira coisa, vamos ver se essa documentação está ok, se o empreendimento foi registrado. Podem me procurar que eu ajudo. Eu falo muito disso porque muitas pessoas, inclusive que eu conheço, do meu ciclo, já compraram lotes sem ter a devida aprovação ou documentação ok. E outra coisa, o momento que nós estamos passando, gente, é um momento temporário, se Deus quiser. E os nossos planos, eles não podem serem cancelados, eles podem ser adiados. E no caso da compra da casa própria, do lote, não é diferente. Então, quem está aí querendo investir, quem está querendo comprar um lote, vai firme. Maravilha. Gente, brigadíssimo. Quem quiser ver essa live, assim que a gente termina agora, a gente compartilha aqui no Instagram da LZ. Daqui a 2, 3 dias a gente
baixa, edita e coloca lá no YouTube LZ Obrigado, um MKT abraço a Negócio. todos. Obrigado demais, gente. Luiz, Um grande brigadão. abraço. Tchau, tchau. Valeu.